Vamos ler aqui o tema da nossa festa, que está em João, capítulo 1, né? Um dos evangelhos, capítulo 1, do versículo 1 até o 14. Amém, igreja? Eu vou ler um, o irmão vai ler o outro, e assim sucessivamente a igreja lê juntamente com a gente, amém? O tema é: o verbo se fez carne. Versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo o que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Vamos repetir agora o versículo-chave do nosso tema da nossa festa, que é o 12. Vamos lá? 1, 2, 3. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amém. Glória a Deus. Que tema maravilhoso, né? Nós estaremos meditando nessa noite, refletindo sobre o que Deus quer nos apresentar, já que nós fomos feitos eleitos, né? Filhos de Deus. Nós nem nascemos do sangue, e nem da vontade da carne, mas sim da vontade de Deus. Olha que palavra maravilhosa que Deus tem para nós nessa noite, né? Que todos nós somos. Nós não éramos merecedores, mas Cristo. Mas Deus deu o seu único filho, né? Em favor de cada um de nós. Que coisa maravilhosa. Você quer complementar, irmão? O versículo 11, ele vai falar: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, grava essa palavra, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. É interessante que Jesus ele vai nos falar aqui no livro de João que Jesus ele veio para os seus, né? Mas os seus ele não receberam. Ou seja, Jesus ele veio para todos aqueles que abrem a porta do seu coração e deixa Jesus entrar. E nós vamos ver que ele vai dizer no versículo 12, né? Já que todos aqueles que recebeu, deu poder. Da mesma forma que nós olhamos para aquela mulher com o fluxo de sangue, quando ela tocou ali na orla, nas vestes de Jesus, Jesus para, vê aquela multidão oprimindo Jesus, aquela multidão apertando Jesus, e chega um de seus discípulos e Jesus pergunta, né? Falando assim, quem me tocou? E aí um dos seus discípulos ele vai dizer assim, como assim, Senhor? Olha, a multidão te oprime, a multidão te aperta, você diz quem me tocou? Aí Jesus fala, não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder.
De mim saiu virtude. Aí Deus ele vai falar, mas todo quanto receberam, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós abrimos a nossa porta do nosso coração, quando nós abrimos o nosso coração para receber a palavra, para receber a Jesus Cristo, sai virtude de Jesus, sai poder do meio de Jesus. Quando nós aceitamos os seus caminhos, quando nós se arrependemos do nosso caminho, o nosso caminho, e nos entregamos para o caminho de Deus, eu creio que Deus dá um poder, sai poder de Jesus para quê? Para nos fortalecer, para nos guiar, para nos encher ali da tua presença. E o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do Arão, mas de Deus. A Bíblia também ela vai dizer que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que nos escolheu. Quando o versículo 12, versículo 11, ele veio para os seus, a vontade de Jesus é que todos venham se render ao pé de Jesus. Só que Jesus, ele entrega, junto com a salvação também, o poder do livre-arbítrio. Todos aqueles têm uma decisão em sua mão. Deus, ele não é ignorante, Deus é educado, né? Tem versículos, a palavra de Deus, ela vai dizer que Deus, ele bate, se você abrir, ele vai entrar e vai ceiar com você e você com ele. Então, Jesus, ele está sendo educado, Jesus, e Jesus, ele bate na porta, se a gente abrir a voz, na verdade, se a gente abrir o coração, né, para que Jesus entrar, ele entra, ele faz morada, ele nos direciona. Agora, pelo outro lado, não. O adversário de nossas almas, Satanás, ele se arrebentando tudo, ele não bate, ele não é educado. Quando você dá a brecha, ele entra e faz um arrombo com tudo, né? Ele nos machuca, ele nos escraviza, mas a Bíblia ela vai dizer que todos aqueles que aceitarem, todos aqueles que abrirem a porta do coração, Jesus entra, faz morada, transforma. A qual também nós vamos ver que nós não mais seguimos o mundo. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas, falando que se nós já fomos crucificados com Cristo, agora nova criatura nós somos. Né? Agora nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Amém. E é dessa forma que eu e você temos que andar, eu e a Carla temos que andar. Se realmente nós já recebemos essa mensagem da cruz, essa mensagem de transformação, agora nós crermos em seu nome. Outra hora eu andava por minhas próprias vontades, por meus próprios caminhos, os meus próprios deleitos, mas agora que eu aceitei a Jesus, melhor dizendo que ele me escolheu, abri a porta do meu coração e ele entrou, agora Deus ele fez uma morada e me ensina a caminhar. Amém, pelo caminho de verdade, um caminho de justiça, a qual outrora eu estava no mundo e as atitudes, os pensamentos eram do mundo, as coisas da carne. Paulo ele vai nos dizer que aqueles que são nascidos da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas aquele que é nascido no Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Glória a Deus. Amém? Amém. Quando Paulo, nós vamos ver também uma conversa de Deus e Nicodemos, a qual Deus fala para Nicodemos que nós temos que nascer da água do Espírito. Nicodemos ele não entende e faz ali uma contra-pergunta: como eu retornarei ao ventre da minha mãe, sendo velho, e nascer de novo? Uhum. Deus então ele explica, não é um nascimento físico, não é desse tamanho, não é um nascimento carnal, e sim um nascimento espiritual, de dentro para fora. Voltando, todos aqueles que aceitaram
né? O versículo aqui, 13, ele vai, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, mas a vontade de Deus, aqueles que nasceram de Deus. Era isso que Deus estava tentando explicar para Nicodemos. Aqueles que nasceram da água do Espírito, ou seja, uma transformação ali, um renovo, uma regeneração. Nicodemos, tem pessoas que nasceu ali na carne, peca e inclina-se para as coisas da carne, mas agora, se você realmente teve um novo encontro, um novo nascimento, agora as tuas vontades elas vão se inclinar para a carne, para o espírito, aliás, para o espírito, seu espírito vai inclinar para as coisas de Deus. Então agora quem vai ditar as regras na tua vida é Deus. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia. E é dessa forma que nós temos que andar, com bondade no coração, tentando ser perfeito, entendendo que a perfeição só vem do Senhor. Para fechar, Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. O próprio Senhor ele vai dizer: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele termina o 30 dizendo: porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O que Deus ele está querendo dizer? Que todos aqueles que aceitaram a Jesus, todos aqueles que vieram, que estavam cansados e que vieram atrás do encontro de Jesus, vinde a mim, ele vai dizer no versículo 29, se não me engano, 28. Vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim. E é isso que Deus estava tentando explicar para Nicodemos, um novo encontro, uma nova transformação, porque agora você está em Cristo Jesus. Amém. Esse que era o nascimento de novo, que Deus estava explicando para Nicodemos, Jesus estava explicando para Nicodemos. Então assim é eu e você. A partir de hoje, a partir do dia que você aceitou Jesus, agora nova criatura você se tornou, a qual a mente vai ser diferente, a visão vai ser diferente, as atitudes, o pensar, o falar vai ser diferente. Amém? É todas essas pessoas que receberam Jesus e teve agora um novo encontro. Agora as coisas do Espírito vai se inclinar para o Espírito. Amém? Essa palavra que nós deixamos para você e que você venha cada dia se fortalecer e ser transformado por Jesus. Vamos orar? Amém. Soberano Deus, Pai eterno, nós te agradecemos.